Domingo é um dia de eleição e eu deparei com um questionamento sobre o desenvolvimento de um logotipo de um colega daqui. E eu acho que eu tenho uma dica bacana para passar para ele e também para todos do grupo. Pensar logotipo. Isso é uma questão séria. No caso, nosso colega está desenvolvendo um logotipo para uma empresa de arquitetura. E aí, o que ele conhece de arquitetura? Penso eu que nada. Se serve de consolo, eu também não entendo nada de arquitetura. Não sou arquiteto. Mas é um trabalho e a primeira coisa que eu tenho que fazer é me inteirar sobre o assunto. E aí eu tenho que pesquisar o que é arquitetura. E se nós formos em dicionários, aí nós vamos encontrar que a arquitetura é um substantivo feminino, arte técnica de organizar espaços, criar ambientes para abrigar os diversos tipos de atividades humanas, visando também a determinada intenção plástica. Aí tem arte, gente. Também é o conjunto das obras arquitetônicas executadas em um determinado contexto histórico, social ou geográfico. Beleza. Eu sei o que é arquitetura agora. Não sei profundamente, mas eu tenho algumas palavras que vão me auxiliar. Organizar espaços, criar ambientes para atividades humanas e ter uma intenção plástica. A arquitetura ela interfere no planeta. Quando você constrói alguma coisa no planeta, num projeto arquitetônico, você está interferindo diretamente na geografia da coisa. Então tem que ser muito bem pensada, tem que ser funcional. Muito bem. Blá, 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 contexto histórico. E aí, onde isso pode me levar? Bom, pode me levar nas formas mais básicas que existem. Primeiro, essas formas, elas são fechadas, então tem a ver com o que significa arquitetura, e elas podem se complementar. Eu posso fazer espaços diferenciados ou associados com essas formas. E aí posso também pensar em cores, posso pensar em iluminação, posso pensar no céu, posso pensar em vegetação, posso pensar em proteção, né? Triângulo lembra telhado e etc. Então as formas mais básicas são as formas mais indicadas para o processo de criar o símbolo para um logotipo. Bem, com esses elementos, eu preciso saber do meu cliente o quê? Qual é o segmento de atuação dele? Então ele trabalha na parte geográfica, aí eu tenho um exemplo, uma ponte. Em habitação, casa, imobiliário, né? O ramo imobiliário. Eu tenho um prédio, que pode ser de habitação, pode ser de escritórios, enfim. E tem o urbanismo, que é outro segmento também que eu tenho que pensar. No caso, por exemplo, pensar numa praça. Então existe arquitetura em cada um desses ambientes ou em cada um desses segmentos. E aí eu tenho que pesquisar mais. E se você tiver tempo de pesquisar, onde você vai chegar? Você vai chegar naquilo que mudou a arquitetura. Tem até essa frase, o arco está para a arquitetura assim como a roda está para a mobilidade humana. O arco, né, que os romanos criaram, ele mudou a forma da arquitetura. E não apenas plasticamente, mas como na parte funcional da engenharia. Então foi um marco da arquitetura e da engenharia. A marca que o nosso amigo quer criar tem as letras C e A. E aí, ó, só no arco eu já tenho as duas letras. O C está deitado, né, está girado, e o A está bem visível, A de arco. Então criar marca, né, é simples quando você pensa simples, pensa formas geométricas. E também tem que pensar em tipografia. Muito bem, como é que eu posso brincar com isso? Vamos pular aqui para o Illustrator. Cadê o Illustrator? Está aqui. Vamos naquilo que foi dito. Aqui no Illustrator eu tenho uma ferramenta de retângulo arredondado. Legal.
Vou fazer um retângulo arredondado, não sei se você sabe, com setinha para a direita, setinha para a esquerda. Aliás, setinha para cima, setinha para baixo, você controla a intensidade do arco. Aliás, do retângulo com canto arredondado. Beleza, vou colocar uma cor qualquer aqui. O que isso pode me ajudar? Bom, se eu pensar nas letras C e A, eu vejo que do lado esquerdo eu tenho a letra C. Eu estou indo no conceito daquilo que o nosso amigo quer fazer. Muito bem. Só que aí eu tenho que pensar em quê? Numa arquitetura moderna, numa arquitetura com ventilação, eu tenho que pensar numa arquitetura... Na verdade, eu não sei o segmento que a pessoa lá tem no escritório dela. Estou aqui, viajando. Aí o que eu posso fazer? Eu posso começar a brincar com as formas. Por exemplo, vou fazer um outro retângulo, que é um recurso aqui do Illustrator, e vou cortar esse objeto. Aí eu tenho um recurso que chama Pathfinder. Aí eu venho aqui e corto. Legal. Não gostei dessa forma. Então eu vou cortar mais um pedaço. Cortei e cheguei nessa forma. O que eu observo? Eu tenho uma forma moderna e que eu posso, aqui dentro do Illustrator, né, editar, por exemplo. Eu quero esticar mais isso. Já estou com uma cara assim, moderna. E já consigo visualizar um processo de criação interessante. Eu vou fazer um outro retângulo. Vou colocar ele aqui. Aliás, eu vou colocar no meio. E aqui eu uso os recursos do Illustrator para fazer esse posicionamento correto. Olha que legal. Se eu virar isso aqui mais para baixo, eu tenho o A que ele está procurando. Mas eu vou voltar para cá. Beleza. Se eu pegar esse objeto e cortar o objeto de trás, eu tenho um A mais interessante ainda. E o melhor, eu tenho a letra C, que não lembro o nome agora, é Carla alguma coisa. Carla Arantes, sei lá. Isso é o de menos. Muito bem. Aí algumas pessoas às vezes falam, o A não está tão visível. Beleza. Vou fazer um outro elemento aqui. Vou fazer um quadradinho. Vamos usar os recursos que o software nos oferece. Botar um vermelho para eu enxergar. Vem para cá. Então, para aqueles mais exigentes, eu tenho o A agora. Vamos ver? Puxando um pouquinho mais para cá. Eu vou cortar. Legal, eu criei uma janela. Agora, olha que bacana que é isso, né? Você trabalhando com formas simples, você consegue chegar em resultados muito bons e tem toda uma estrutura de defender aquilo que você está criando. Eu tenho uma peça arquitetônica que tem a parte de respiro do interior do prédio, eu tenho a janela, eu tenho a parte de proteção de cair a água, eu tenho a letra C e tenho a letra A. Moral da história, criei meu logo. Fácil. Agora eu preciso fazer uma escolha cromática. E aí eu vou brincar aqui com as cores. Vou fazer um azul. Vamos fazer o básico, que é um cinza. Então tá aí. Simples assim. Poderia ter feito esse quadradinho com canto arredondado para manter a harmonia da peça. E aí eu tenho que pensar no meu estudo
tipográfico. Aí eu olhei, a menina chama Carla Ângelo. Então vou lá, Carla Ângelo. Vou fazer separado. Que fonte pode ser plasticamente equilibrada com isso aqui? Mas você precisa conhecer tipografia. Por exemplo, Miriam Pro não está legal. Eu já pensei numa fonte aqui que vai ficar bem adequada a essa forma. Futura. Vou fazer uma Futura Light. Vou deixar aqui do tamanho que eu preciso. Vou tirar uma cópia e vou escrever arquitetura. Vou selecionar essa fonte e vou abrir um pouco o espaçamento dela para segurar a palavra Carla Ângela. Vem para cá e vem para cá. Então, o que eu queria demonstrar é que, primeiro, você tem que conhecer o assunto que você foi contratado. Você tem que saber quais são os itens históricos mais importantes que foram relevantes para a arquitetura. E você pode também pensar, eu vou remover isso aqui, ó, porque eu acho que assim fica mais legal. Fica mais arco, fica mais romano, fica mais arquitetônico. Você tem que pesquisar aquilo que você não conhece e ver o que é a essência da coisa e que ela pode te ajudar no processo criativo. Então, vou deletar esses daqui. E aí, dona Carla Ângela, se você tiver esses conceitos que nós fomos atrás, tá aí o seu logo. Beleza? Aí, galera, espero que tenha contribuído, mas a dica aqui é o seguinte: quando você é contratado para desenvolver um logotipo para uma empresa, aliás, para um segmento que você não conhece, o mais importante é entender esse segmento. E em cima disso, você consegue ter segurança e ter base, né, para posteriormente você defender a tua ideia. Tá aí, Niemeyer. Abraço. Eu sou Eduardo Engelmann e gostaria de contribuir mais aqui com o espaço, mas falta tempo. Mas tá aí. Abraço a todos. Até mais.